E depois, eventualmente, um que irá de janeiro a março, mas isso logo se verá. Quem não tiver disponibilidade para participar, embora possa assistir posteriormente aos vídeos, é bem diferente da participação em tempo real. Eu faço um apelo a quem não conseguir estar a realizar aquilo que nós combinarmos, que fique para um segundo ciclo formativo, tá bom? Porque isto é o fazer, nós vamos fazer. Então, como isto é uma aula, e haverá um tempo para aquilo que os professores que dão aula fazem, que é a pergunta, a resposta, diálogo. Haverá um tempo, talvez mais para o final. E, no entretanto, eu irei conversando, expondo, vou pedir a pessoas que intervenham também. Eu não sei se o meu amigo Conrado já terá chegado, não vi a lista já. Tô por aqui, Zé. Então, o Conrado é o primeiro convidado e Bom dia a todos e todas. bom dia. Pega meu fone aí. Com licença, tudo bem? Eu vou solicitar, por favor, que vocês mantenham os microfones fechados e, se quiserem fazer alguma colocação, levantarem as mãozinhas, tá? Inclusive, hoje eu estou fazendo a guardinha das mãozinhas e estarei informando. Então, Dicemires, você pode, por favor, fechar o seu áudio? Seja bem-vinda, tá? Bom dia. Dicemires, por favor, desliga o teu áudio. Teu microfone. Ok, obrigado. Então, mas não precisas desligar a câmera, não é? Então, estava eu a dizer que hoje temos um convidado e eu irei pedir ao Conrado para falar sobre aquilo que eu propus no último dia. Se estão bem lembrados, eu propus que analisassem o projeto educativo, que fizessem primeiro levantamento de valores, porque são esses valores que nos vão conduzir a uma nova construção social de aprendizagem. Estamos num momento em que eu abdiquei de pedir hoje já as evidências de aprendizagem, ou seja, hoje eu tinha como intenção já vos perguntar então o que aconteceu quando leram o projeto, que valores estavam lá presentes, já registaram isso, mas não vou fazê-lo hoje. Excepcionalmente não o irei fazer. Mas nos próximos sábados, todos os sábados eu irei perguntar então que dificuldades tiveram, o que aprenderam, mostrei. Hoje o Conrado vai falar-nos então sobre o segundo assunto do que eu vos falei, que é a tutoria 1 para 1. Mas daqui a pouco eu vou pedir ao Conrado para nos falar. Para já, queria dizer-vos que, apesar de só nos encontrarmos ao sábado, iremos ter ensejo no próximo ano do contacto presencial. Faço questão. E eu estarei sempre em contacto convosco através das minhas cartinhas. Não sei se as ledes, todos os dias eu não. Alguém publica essas cartas, e essas cartas não são mais do que um meio de comunicar permanentemente convosco, de comunicar com as pessoas em que me acredito. E desreparar que em todas as cartas, subliminarmente, há uma aula, há algo muito didático, há orientações, porque eu estou
a escrever em 2042, comentando aquilo que se faz em 2022. Peço-vos que façais o máximo de registros daquilo que acontecer convosco. Peço que nas cartinhas, se vós puderes acessar todos os dias, façais comentários. O e-mail a utilizar será o das comunidades de aprendizagem, porque essa bela equipe de coordenação, a partir do próximo ano, praticamente já fará as coisas sem precisar deste velhinho insuportável e, portanto, vão passando as coisas para a coordenação. Evitai enviar para mim, embora eu goste de receber e-mails, mas se for assunto relacionado com isto, com a formação, então dirigir sempre para... Bom, então nós iremos, porque entretanto chegaram mais amigos e amigas, e peço desculpa à Zizi e à Tina e outros, de ter enviado ontem mais uma overdose de e-mails na véspera. Fui pegar em várias pessoas com quem já não conversava há mais de um ano, mas que me tinham pedido para participar nas turmas piloto. E ainda tenho aqui mais umas centenas, mas eu vou parar, porque qualquer dia a equipe diz-me que não quer, e porque é muito trabalho, para eles, não é? Para mim não. Então, antes de passar ao Conrado, só gostaria de vos dizer que vos agradeço, que é, para mim, a vossa presença uma prova de que é possível, realmente, essa nova construção social. Eu penso que temos de estar permanentemente pensando isto, que não é mais um paliativo, que não é mais um projetinho. Trata-se de modificar o sistema. Isso vai acontecer. Nós temos aqui diretores de agrupamento, diretores de escola, em que eu acredito e que acredito neste projeto. Então, finalmente, já septuagenária, vou assistir àquilo que eu imaginaria há 50 e tal anos atrás. E, portanto, vos agradeço. A tarefa para casa, o trabalho de casa, vai ser o mesmo. Análise, inventário de valores, matriz axiológica, começar a definir princípios. Eu vou enviar-vos mais um textinho e ires lendo. E no próximo dia eu vou perguntar-vos o que fizestes em relação à tarefa de casa. O tutoria de 1 para 1 é algo que nos vai levar pelo menos até o final de outubro. 1 para 1. Recomendo que quem tenha filhos não seja tutor de filho. Eu fiz essa asneira, essa besteira. E foi complicado, muito difícil. Uma coisa é pai, outra coisa é professor. Uma coisa é mãe, outra coisa é professor. Então, se tiverem um vizinho, um aluno vosso, que resida perto da vossa casa, que seja aluno de uma turma vossa, trabalhar com eles, com ele, essa coisa da tutoria que nós vamos aprender a fazer. E sem mais delongas, que já falei demais para não dizer nada, eu vos passo à boa companhia do Conrado, que vai falar um pouco daquilo que fez na escola 115 Norte de Brasília, como tutor de 1 para 1. E grato, amigo Conrado, pela tua participação. Olá a todos, bom dia. E aí, Zé, como é que você tá, meu amigo? Como é que vai essa força? Conrado, venha logo. Oi, Cléo. Saudade já. Em breve estarei juntinhos aí de novo. Fiquem tranquilos. É uma honra poder estar aqui compartilhando um pouquinho do que eu vivi, né, do que eu aprendi também com vocês, pessoas corajosas que ousam mudar, que ousam fazer diferente.
E é desse lugar que eu gostaria de falar, de um lugar de alguém que aceitou um convite, assim como vocês. Então, tudo começou lá em 2000, iniciozinho de 2021, um processo formativo também que eu fazia com o Zé, quando ele lançou o convite, né? Quem quiser sair do blá 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 e partir para ação, tem um local, né? E aí ele passou as coordenadas desse local e para lá eu fui, virtualmente, assim como vocês. Então, é importante ressaltar que, por conta da pandemia, todo esse processo de tutoria que eu vou relatar agora, pincelar, né, foi vivido de forma online. Juliana Marconi. Ah, obrigado. Ainda tem alguns amigos entrando, né? Então, isso vai acontecer. Mas, então, por onde que eu começo, né? Para quem não sabe, a Escola 115 Norte, ela fica no Distrito Federal, né? Então, ela, por si só, só por esse fato, né, dela ter sido criada pelo mestre Anísio Teixeira, ele que desenhou essa rede, já foi algo muito, muito marcante para o projeto em si. E, inclusive, eu falo isso no relato. E antes de mais nada, também é bacana, né, Zé, a gente colocar que isso tudo que eu vou apenas pincelar aqui está escrito, está registrado no artigo, que eu acredito que a gente pode disponibilizar lá não sei se é no Telegram, onde que a gente está organizando essa documentação toda, porque é bacana, né, que vocês leiam, que vocês se integrem do texto, do referencial teórico, né, que embasa toda essa prática, porque eu faço um paralelo mesmo, assim, toda ação, né, foi uma pesquisação, então toda ação que eu tomava era baseada no aporte teórico, né, e toda coisa que acontecia, eu recorria à teoria para depois gerar nova ação. Então, isso se constitui um ciclo, né? Que é o ciclo que a gente gostaria de desenvolver aqui também, com apoio uns dos outros, conversando, mas sempre com um referencial teórico, né, da ciência moderna e prudente, né? Mas, sem me estender, né, eu gosto mais de ouvir perguntas, mas eu vou dar um apanhado geral do que foi esse processo. Posso mostrar algumas coisas também em termos práticos para vocês que estão se postulando a tutores agora, né? Como eu organizei a minha prática, porque isso é de suma importância, né? Existe lá no nosso projeto de formação, um documento que tá disponível para todos, a parte da tutoria, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, mas lá diz que a cocriação de tutorias inicia-se com a constituição de um protótipo de mudança. Ou seja, um protótipo de mudança. Para mudar, né? O que é preciso para a gente mudar? Primeiro de tudo, coragem, meus amigos. Coragem. Porque muitos aqui, eu não sei a idade de todos vocês, eu sou novo, eu estou começando agora, né? Mas muitos aqui já têm uma cultura profissional enraizada, uma cultura pessoal, já têm uma visão de mundo, já têm uma ideia do que é escola, do que é fazer educação, né? E o primeiro de tudo, a gente está aberto a mudar, porque é preciso mudar, né? E é exatamente por isso que a gente está aqui, para construir algo novo. Então, coragem, em primeiro lugar, e imaginação, em segundo. São dois valores que eu lá atrás, quando eu comecei esse processo, eu tinha muito, muito forte comigo, né? Coragem para fazer diferente e imaginação para pensar diferente, né? E, e foi me juntando com outras pessoas que também tiveram coragem para fazer diferente, que todo esse processo foi possível, né?
Então, a Escola 115 Norte, né, iniciou um plano bem complexo de reconfiguração das práticas, né, e a tutoria foi uma dessas vertentes, foi um desses dispositivos que foram implementados visando, né, coisas específicas, como, por exemplo, o acompanhamento das aprendizagens de cada aprendiz. Ou seja, esse acompanhamento não era mais feito nas aulas, né, nas quais os professores ficavam depositando suas matérias e seu conteúdo simultaneamente em todos os alunos, né, naquela turma de 30, 40, não fazia-se mais assim. Então, designou-se um tutor para cada aprendiz, e a proposta foi que todos os dias da semana, durante 15 minutos, esse aprendiz se encontrasse com esse tutor para desenvolver o que a gente chama de roteiro de estudo, né, no primeiro momento. E desse roteiro de estudo, o aprendiz seria levado à ação de pesquisa, ação de construção de projeto, ação, enfim, e ali o tutor precisaria construir com o aluno o que seria feito, né? E isso é uma peculiaridade muito, mas muito grande da tutoria. Nós, professores, já estamos acostumados com aquele planejamento de aula, ou seja, a gente sabe o início, o meio e o fim. Na tutoria, não. Então, isso eu até coloco no relato, que a tutoria requer uma habilidade imprescindível do tutor, que é a gestão da imprevisibilidade. Nós não sabemos o que vai acontecer. E a aceitação disso é fundamental para que a gente possa se abrir, inclusive para dizer que a gente não sabe. E aí já vem mais um valor, que seria a humildade, né? Uma das qualidades que Freire coloca para os educadores do século XXI, no seu livrinho. Vale muito a pena a leitura também, e é um dos aportes teóricos para esse relato do qual eu vos falo. Então, essa gestão da imprevisibilidade é muito interessante, porque acontecem situações que às vezes a gente realmente não sabe como reagir, ou a gente reage de uma forma e depois a gente fica, será que eu deveria ter feito isso? E por isso eu vos convido a adotarem algumas das práticas que eu vou falar aqui durante a tutoria, que são dispositivos, né, que acompanham, que ajudam justamente essa reflexão. Tá? Eu vou compartilhar com vocês onde eu faço isso, que é só um dispositivo que existe, né, disponível para todos. Claro que cada um prefere uma coisa, tá tudo bem, mas eu utilizo este aplicativo para organizar minha vida, basicamente, e também as tutorias, tá? Eu vou começar a compartilhar aqui com vocês. Vou começar pelo começo. Esse é o diretório de tutorias. Mas se alguém não estiver vendo, pode se manifestar, mas eu acredito que estejam todos vendo. Aqui eu organizo todos os meus aprendizes que eu acompanho. E no caso da 115 Norte, foi essa criança, né? Então aqui eu tenho algumas considerações, algumas áreas, né, importantes. E uma coisa que me ajudava muito nessa reflexão, né, nessa prática reflexiva, nessa dialética freiriana de agir, de fazer educação, era o diário de bordo. Então, todos os dias eu escrevia, né, sobre as minhas reflexões diárias, coisas sucintas, coisas que eu respondi, coisas que o aprendiz me perguntava, coisas que eu não sabia, que eu gostaria de saber, coisas, enfim. Aqui eu anotava tudo, as minhas intenções para aquele dia, os acontecimentos,
as medidas que eu iria tomar a partir daqueles acontecimentos. Então, o diário de bordo era uma das ferramentas que eu usava, né, para acompanhar todo esse processo. Vamos falar um pouquinho agora do roteiro de estudos, que é um documento que vai ser criado, em primeiro lugar, né, primeiro de tudo, a gente cria o roteiro de estudo do aprendiz, né? Então, a gente tem alguns caminhos, e esses caminhos eu falo com mais propriedade no, no artigo, né? Mas aqui essa é a minha pergunta preferida, né? Para a gente iniciar, qual é o seu maior sonho? E aqui podem ser várias perguntas, tá? Não precisa ser essa, mas eu escolhi essa. E no caso, né, desse aprendiz em si, ele respondeu que o maior sonho dele era criar jogos e zerá-los. Ou seja, ele gosta de criar jogos e jogar os jogos que ele mesmo cria, né? E aí você começa a postular uma série de perguntas, tá? E aqui vai um ponto muito importante: não pode ser qualquer pergunta. Uma pergunta só por perguntar não adianta nada. Tem que ser uma pergunta suficientemente interessante e intrigante para mover o aprendiz, né, para gerar um impulso de ação nele. Porque se não for, ele não vai. Se for qualquer pergunta, a gente percebe, o tutor tem que estar atento quando simplesmente aquela pergunta não faz sentido para o projeto de vida desse aprendiz. A gente precisa passar isso numa peneira e fazer aquelas perguntas de fato importantes para ele, né? E aqui eu perguntei o porquê que ele queria criar jogos, e ele me disse para ganhar dinheiro, né? Então aqui a gente já percebe também muito o cenário que essa criança, o contexto que essa criança está inserida, né? Onde os pais vivem suas vidas basicamente para esse intuito, é claro que ele vai ter esse intuito também. E aqui a gente pode trabalhar muitas coisas a partir dessa percepção do tutor, mas eu não vou me ater a esse ponto não, porque é bem complexo, né? Então, aqui eu pergunto como ganhar dinheiro, para que ganhar dinheiro, já nesse intuito aqui de desenvolver mais esse pensamento crítico, né? E aqui uma coisa muito interessante. Quando eu perguntei para que ganhar dinheiro, o aprendiz me disse que ele gostaria de comprar coisas para ele e também para ajudar os pobres. Ou seja, ele já tinha uma ideia de quem eram os pobres, e aqui a gente começa a mapear essas coisas e fazer perguntas sobre essas coisas, né? Então eu perguntei: quem são eles? Onde estão? E aqui a gente faz um paralelo com a lei, com a base, né, que prevê algumas aprendizagens no decorrer, né, da trajetória escolar das crianças. E a nossa função como tutor também é elencar as habilidades que estão sendo trabalhadas durante essa pesquisa, durante a construção do roteiro, tá? Enfim, e aqui a coisa, né, continua. Essas perguntas orientadoras que a gente constrói juntos aqui durante o encontro geram, eles, né, levam o aprendiz a ir atrás dessas respostas, ou seja, a fazer pesquisa, né? E ao fazer pesquisa, o aprendiz vai copiar coisas da internet, ele vai, enfim, apresentar seu modo, que é uma pesquisa, e também é tarefa do tutor orientar a pesquisa, né? Costumo dizer, a partir da perspectiva do professor Pedro Demo, que nossas responsabilidades são duas, né? Primeiro é educar, ou seja, a gente garantir, orientar, né? Garantir os meios para o aprendiz conseguir
de fato, realizar a pesquisa dele. Ou seja, primeiro a gente tem que orientar o que é uma pesquisa, o que é uma cópia, como se faz uma pesquisa, como se analisa uma pesquisa, como se faz uma síntese dessa pesquisa. Então, a primeira é a orientação. E depois é a avaliação. O que é avaliar? Avaliar é o garantir sistemático de que o aprendiz de fato aprenda. Ou seja, não é dar uma nota, mas sim garantir que ele esteja aprendendo. Se ele não está aprendendo, a avaliação precisa garantir que ele aprenda, né? Então, a partir dessa avaliação que você consegue alterar algumas rotas para chegar no lugar que se quer, né? Que se almeja. Não sozinho, nós, professores, mas no lugar que se almeja, junto, conversando com esse aprendiz. E como que a gente se avalia, né? Então, como eu disse, o roteiro de estudo ele gera uma série de atividades, uma série de ações, né, que eu organizei aqui na coleção de atividades, ou você pode chamar isso de portfólio digital, pode dar o nome que você quiser, que são, de fato, tudo aquilo que o aprendiz veio realizando, né, ao longo do processo. Aqui eu separei por alguns campos, mas cada um pode fazer a seu modo. Os materiais que foram utilizados em cada pesquisa, ou seja, a avaliação, que é justamente isso, de você, né, refletir sobre todo aquele processo e ajustar a trajetória, né? E, de fato, existe também o registro avaliativo, né, que acho que o Zé até colocou lá também no documento do projeto de formação. Então, por exemplo, essa aqui é a ficha avaliativa que vai identificar uma série de habilidades e competências do aprendiz. Aqui a gente pode também elencar as competências da BNCC que foram atingidas, que estão sendo desenvolvidas, enfim. Autoavaliação também é muito importante, é um projeto, uma parte do projeto que a gente tem, né, um momento que o aprendiz tem para observar a própria trajetória, né? Enfim, como eu disse, eu iria mais dar uma pincelada sobre isso. Eu acho que é mais interessante a gente disponibilizar o documento, o relato em si, que traz muitos detalhes. Com certeza vocês estão com muitas perguntas a serem feitas. E eu acho que fica mais legal assim, né? Vocês fazem pergunta e eu respondo. Eu acabei de voltar para a reunião, Zizi, se você está controlando aí mãozinhas, ordens de pessoas para falarem, por favor, fica à vontade. Bom dia, Conrado. Eu sou a guardiã do tempo e batemos 25 minutos da tua fala. Aí é a Zizi, o professor, que resolve aí. Eu posso? Te agradeço, Cláudia, e te agradeço, Conrado. Certamente o Conrado vai voltar ao nosso convívio, mas eu irei passar um outro momento deste trabalho. Aquilo que o Conrado mostrou é uma forma que eu considero muito bem conseguida de registro da sua experiência enquanto tutor de uma criança. Com um suporte teórico bem fundamentado. Já coloquei nas cartinhas e vou continuar. Hoje, por exemplo, a cartinha de hoje volta a citar o Conrado. Irá citar muitos de vós quando vós fizerdes algo que possais partilhar, de modo a que tenhamos material para um livrinho lá para dezembro, já o primeiro. Peço ao Conrado que autorize colocar no Telegram o trabalho que ele fez. É para consumo interno, não é para passar para todo mundo, para toda a gente. Se o Conrado permitir, então iremos partilhá-lo. Peço à minha amiga Zizi, a quem está na coordenação, se poderá fazer isso. O Conrado vos enviará e vós ireis. É o trabalho de casa desta semana. Bom, continuando.
o que vós pudeste ver ao vivo e a cor, não é? Foi um dispositivo do paradigma da comunicação. Paradigma da comunicação, que é a tutoria. Ou seja, um protótipo de mudança, que é um dos dispositivos centrais. Nós estamos a trabalhar aqui numa modalidade chamada módulo de curso. Elas são 9. E a tutoria de 1 para 1 é outra modalidade, que é o treinamento. Nós temos 9 modalidades: curso, módulo de curso, treinamento, estágio, seminário, círculo de estudos, projeto, oficina e tertúlia. Portanto, nós vamos trabalhar todas elas ao longo do nosso encontro. Porque nós aproveitamos tudo o que é útil, dos paradigmas da instrução, já vos falei no anterior encontro, e da aprendizagem. É muito importante que o aluno seja o centro, mas não seja só o centro, o aluno. E nós iremos ter aqui hoje, pelas 10h45, um exemplo daquilo que é uma comunicação. Nós estamos num processo isomórfico, né? O modo como nós trabalhamos convosco é o modo como vós trabalhareis com os vossos tutorandos, os vossos aprendizes. É o mesmo modo. Mas, neste primeiro percurso formativo, dando aula. Num segundo percurso formativo, de outro modo. Mas, para já, é aquilo que sabemos fazer, é dar aula, vamos dar aula. E nós vamos ter hoje, como eu disse, pelas 10h45 do Brasil, 14h45 de Portugal, um exemplo de comunicação. Comunicação é um dispositivo pedagógico em que os alunos, os vossos filhos, os vossos tutorandos, os vossos alunos da turma piloto que vai ser constituída, vão apresentar aquilo que produziram. Porque eles não vão consumir informação, nem vão ouvir alguém prestar alguma informação. Eles vão partir de uma necessidade, construir roteiros de estudo, mas isso veremos no próximo encontro. O que é um roteiro de estudo, então não quero agora falar disso. Mas a partir do roteiro de estudo, eles vão aprender a pesquisar. Aprendendo a pesquisar, eles vão procurar informação, vão juntar aquilo que já sabem, com o acompanhamento do tutor, vão construir respostas, vão confrontar diferentes informações, diferentes origens de informação, até produzir uma evidência de aprendizagem. E essa evidência de aprendizagem é passada para os outros, é partilhada para os outros. É o dispositivo, quando sinto que já sei, posso ajudar. É isso, a avaliação. Mas iremos falar disso tudo, roteiro de estudo, avaliação, pesquisa, mais adiante. O que eu quero por agora dizer-vos é que em 10 minutos de cada encontro, entre as 10h45 e as 10h55, depois só ficam 5 minutinhos finais para considerações finais, nós iremos ter uma comunicação. Iremos começar hoje, e já agora informo os nossos amigos de Maricá, pela tutoria de Maricá, que é da tutora Cleo. E agradeço que se vão inscrevendo para apresentar-lhes as maravilhosas produções, construções, evidências que fordes fazendo. Okay? Esta é a primeira vez e eu vou pedir depois à Cléo e à Cláudia que introduzam durante 10 minutos, penso que não poderá ser muito mais, e serão 5 minutos para a apresentação geral e depois os outros 5 minutos serão para conversar com essa escola, que eu não vou dizer o nome, que vejo que a Cléo e a Cláudia façam, que essa escola dialogue convosco, 5 minutinhos, mas depois podem continuar posteriormente, noutros momentos, e com o Conrado. Meia dúzia de perguntas, respostas sintéticas, porque tudo isso vai ficar registado, não precisa de muito mais tempo. Era isso que eu fazia há 40 anos, quando os meus alunos apresentavam evidências de aprendizagem. A última meia hora do dia, eles apresentavam, depois no projeto âncora também acontecia isso, eles apresentavam, todo mundo, toda a gente aprendia com essas apresentações, que se chama comunicação. Podereis ver em alguns dos documentos que nós vamos publicando,
os dispositivos que havia na ponte, que havia no âncora, etc., porque são dispositivos de mudança. Como disse o Conrado, mudança parte da consciencialização da necessidade de mudar e da coragem, a decisão ética de mudar. Depois vem a inovação, mas lá iremos. Então, antes que, como já estamos nas 10h33, 10h40, melhor dizendo, faltam 5 minutos para conversar-tes com Maricá, e eu faria uma alteração no plano deste encontro. Iria passar-vos a tarefa, relembrar a tarefa para casa, o trabalho de casa, e depois, a partir disso, começaria já a Maricá, então teríamos um tempo maior para conversa com o Conrado, com os professores da escola de Maricá e comigo, se ainda houver alguma perguntinha. Quanto às dificuldades de acesso ao Telegram, qualquer problema que surja, enviei para a coordenação, para aquele endereço das comunidades. A tarefa de casa é a continuação do estudo do projeto educativo, do PPP, do projeto educativo português, constituir o núcleo. Isto é que é preciso urgentemente, saber quem faz parte do vosso núcleo. Poderão até nem estar aqui todos presentes, mas alguém lhes vai passar aquilo que aconteceu ou recomendar que vejam o vídeo. Então, vamos ver quais são os valores que lá estão, começar a criar princípios e, sobretudo, registros, escrita, meus amigos, escrevei para poderes apresentar evidências de aprendizagem. Tá bom? Então é isso. Vamos então conversar um pouquinho com o Maricá e depois dos 5 minutos de apresentação iremos conversar, dialogar até chegar o momento de nos despedirmos. Então, passo a palavra à Cláudia e à Cléo. Olá a todos. Mas antes, eu estou achando importante, antes de 45, dar os 10h45, eu não sei seu nome, mas está artesanal, está com a mãozinha levantada, e a Leila, e está bastante tempo. Eu só pediria que vocês têm, dividindo entre as duas, 3 minutos. Peço desculpas, mas mais para frente a gente vai fazer de um modo que todos possam estar conseguindo se colocar. Pode ser? Pode ser? Então, eu não sei seu nome, artesanal. Pode abrir seu microfone, por gentileza. Seu microfone, assim. Abriu? Vocês estão me ouvindo? Oi? Artesanal. Sim, estamos. É Janaína. Oi, bom dia. Bom dia. Sobre o Conrado, é muito interessante ver que a educação mudou, finalmente. Com um menino tão novo, eu estou emocionada, porque é uma prática que eu já tenho há alguns anos. Eu estou há 30 anos fazendo educação, pensando que faço, né? Conrado, eu gostaria de saber sobre a plataforma. Se existem esses aplicativos, onde que a gente acha, como é que você chegou a ter eles, porque facilita muito. Eu fiz isso tudo. Eu estou na escola Caliba, que é a escola que o Cláudio daqui a pouco vai apresentar. Eu estou fazendo isso. Eu tenho diários de bordo, eu tenho feito um roteiro de estudos, estou acompanhando algumas crianças, a gente está experimentando. E eu queria saber como que a gente acha para organizar o trabalho de uma forma também mais tecnológica. A gente precisa disso. Eu ainda faço isso tudo no papel. Janaína. Eu escrevo muito. Janaína, vai fazendo no papel, quando nós vamos ter um dos encontros, exatamente para falar das plataformas digitais de aprendizagem e avaliação. Já vai fazendo no papel, porque era assim que eu fazia também, eu sou do tempo do papel. Vamos ouvir a Leila? Sim. Sim, já terminei. Era só curiosidade mesmo, mas eu aguardo. A gente aguarda essa parte tecnológica. Obrigada. Obrigada, Janaína. Leila, você tem uma pergunta? Sim, tenho. Bom dia a todos. Sobre o relato do Conrado, né?
ele falou que, por dia, o aluno se encontraria com o tutor 15 minutos, inicialmente, né, 15 minutos por dia para construir o roteiro de estudos e para o acompanhamento. Aí eu queria perguntar, então, ele está com a turma todos os dias? E também queria saber qual era, se a escola dele tem divisão por disciplina e divisão também por ano de estudo, né? Ou se é tudo junto, como que é? Se tem alguma diferença na estrutura, ou se a estrutura é tradicional, como que fica? Leila, então eu vou pedir para que você e Conrado possam conversar no grupo, porque aí vai ajudar outros, Conrado, por conta agora dos 45 que bateu, e a gente vai ouvir agora a experiência de uma escola aqui de Maricá, com o professor professor Rodrigo da Ataliba, e os educadores. Eu peço para vocês aí para a gente tentar controlar esse tempo que José colocou, e a gente vai ter mais tempo, ok, gente, para poder trazer tudo isso. Eu sei que a gente fica ansiosinho, então eu já posso passar, José? Não, o Conrado depois vai participar na parte final, responder Boa. a pergunta que a Leila fez e as que surgiram entretanto. Eu peço desculpa ao bom povo de Maricá, que tem feito trabalho excelente, mas o tempo é tão escasso que a gente vai ter mesmo que ser em 5 minutos a apresentação e depois poderão voltar noutra altura para apresentar mais maravilhas. Ótimo. Então, gente, estou passando a bolinha. É com vocês. Acho que é o professor Rodrigo. É o professor Rodrigo, Cléo, da Escola Municipal Darcy Ribeiro, e o grupo da Escola Municipal Professor Ataliba. São o Rodrigo sozinho, e depois tem um grupo da Ataliba. Então a gente já vai ter que socorrer o Rodrigo, porque o professor não pode ficar sozinho nunca. Então, vamos lá, Rodrigo. Bom dia, pessoal. Você é bem direto. Eu tenho uma experiência já desde 2012, mais ou menos, tentando modificar minhas práticas pedagógicas. Aí, a partir de 2018, a partir de um projeto que foi da Universidade Federal Fluminense, eu recebi 10 bolsistas, né, o PIBID, eu sou da área de História, e aí, com o PIBID, eu tentei fazer... Ele é o único que escreve comigo. Oi, Regina. Regiane, por gentileza... obrigado. E aí comecei a fazer, né, utilizando esses bolsistas da UF, eles faziam papel de tutores junto comigo e eu coordenava a tutoria junto com eles dentro da área de História, porque eu aprendi com o pessoal que era do NAC, Núcleo né, que era de Niterói também. Eu sou de Niterói e dava aula na época em São Gonçalo. Eu encontrei a professora, a gente conversou, então eu adaptei a partir disso, né, que era um material já que ela tentou adaptar numa escola regular, né, e aí a gente teve essa experiência, e aí agora eu na Rede Maricá comecei a partir desse... com as turmas, eu dou aula 2 turmas do 9º ano e uma turma de aceleração, que é quem está com distorção seriedade, a gente tenta trabalhar. Então, assim, o que eu tentei fazer? Primeiro, assim, a questão da pandemia está impactando muito, e a maior dificuldade que eu estou tendo, dentre outras, eu acredito que seja a vontade dos estudantes de serem mais ativos no estudo, né? Ou seja, não ter uma lógica passiva que favorece eles a, entre aspas, se cansarem menos, né? Ter uma disciplina intelectual mais frouxa, né? Do que chamar eles para o estudo, eles preferem, às vezes, negar isso. Um exemplo básico é a organização da sala, né? Organizar a sala em grupos, né? Seria a ideia de 5, né? E aí, só para organizar a sala, as carteiras, então não é enfileirado, só isso já tem uma dificuldade. Os alunos, professor, que saco esse negócio de grupo, para que eu quero fazer isso? Então, ter essa ideia de reorganizar a sala de aula, né, que é o início ali, quando eu entro na sala, só isso já demanda um esforço. Vamos lá, gente, por favor, etc. E o segundo ponto, a adaptação que eu estou fazendo, que ainda está muito inicial, é o quê? Eles têm um coordenador de grupo, tá? Que seria uma espécie de tutor que eu tutoria, digamos assim.
Então, ainda está dentro da minha disciplina, que é História, então ainda tem a organização de aula minimamente tradicional, digamos assim, com exposição oral, né, as questões, né, mais ou menos isso, mas a organização do cotidiano da aula é muito mais voltada nos estudos, eu tento falar menos, eu trago um data show, então passo vídeos, etc., então tento focar em outro, trazer materiais, né, eu tento trazer muito mais isso e apresentar os temas, e tento fazer com que cada grupo desse debata, né, faça as discussões que eu trouxe, e tem um coordenador. E aí um ponto interessante, que é o coordenador que dá o visto no caderno, não sou eu, tá? Eles dão o visto, e também o coordenador que gere a saída da sala, né, para ir no banheiro, etc. Tem uma coisa, os alunos, né, todos, óbvio, eles adoram sair no banheiro, etc. E aí, para a gente conseguir manter o mínimo ali, não ficar toda a pessoa passando no banheiro, passando no banheiro, são os coordenadores ali, né, que seriam uma espécie de tutores deles mesmos ali, que ajudam a fazer essa discussão. Então, uma série de dispositivos, né, que eu já tive essa experiência em São Gonçalo, eu consegui utilizar melhor, né, em relação a do pedir ajuda, já sei. Então, assim, depois eu não posso falar isso de outro momento. Não consegui avançar em muitos dispositivos em Maricá. O que eu consegui mais é que é uma roda de conversa, que é meio que uma adaptação à ideia da Assembleia, né, da Escola da Ponte. Então, a gente está fazendo uma roda de conversa todo fim de trimestre, em alguns momentos. Agora eu vou fazer uma semana que vem, que é essa ideia deles poderem debater as questões, o que está bom, o que está ruim, o que pode avançar, etc. Então, eu meio que tentando coordenar, então é meio que uma assembleia, digamos assim, que a gente tenta deliberar algumas questões e avaliar também, né? Então, esse é outro ponto. Por fim, a gente tem uma ficha avaliativa em Maricá, que a gente está tendo dificuldade de preencher, porque é muita ficha, imagina, uma ficha para cada aluno, e são muitos alunos. O que eu tenho tentado fazer a gente vai ter uma semana de prova, aí eu vou utilizar essa ficha avaliativa e conversar, isso é importante, eu converso com cada grupo, tá? Aí a gente faz uma avaliação, eu chamo o grupo de 5, numa aula, assim, eu divido o tempo, eu chamo o grupo de 5 e converso com eles. E eu falo assim, e aí, vocês foram bem esse trimestre, né? Foram mal? O que pode melhorar? Professor, foi mais ou menos. Satisfatório, né? Se achou essa parte satisfatória, regular ou insatisfatória. E por quê? Fui bem, satisfatório, mas por que foi? Então, a gente conversa entre eles, tento conhecer um pouco do cotidiano deles nessas conversas também, da vida pessoal deles, tento trazer também essa parte da minha vida pessoal, né, para a gente aproximar, até para eles falarem. Isso me ajuda também um pouco a ter essa avaliação. Tá? Fechou aí o tempo, né? Fechou, Rodrigo, infelizmente. Tá bom, é isso. Obrigado. Eu tenho um materialzinho, depois eu posso enviar, que foi um capítulo de livro que a gente fez isso lá de São Gonçalo, que ficou bem legal, então tem bastante, assim, legal no sentido que tem tudo ali organizadinho, né? Então pode ajudar também né, como experiência numa escola regular, né? Então pode ajudar aí, tá bom? O Rodrigo poderá voltar num outro momento, portanto, não nos vamos precipitar. Te agradeço. E então, nós acabamos 5 minutos, mas talvez seja bom ouvir a Taliba falar também. Agora é a Maria Ângela, Janaína, todos do professor Taliba, por favor. Bom dia. Bom dia. Nós fizemos um roteiro, né, um registro, mas não vai ser possível por causa do tempo. E como o professor, ele evidenciou bastante a questão da evidência, né, da aprendizagem, eu vou compartilhar só uma experiência rápida. De acordo com o plano de inovação, tem uma questão que fala sobre saberes comunitários. Eu nem me apresentei, né? Maria Ângela, diretora da Escola Taliba. O tempo faz a gente, às vezes, se precipitar, né? Eu vou compartilhar uma pequena experiência, dentro do tempo que a gente tem, sobre saberes comunitários e conhecimento acadêmico. Uma parceria que a gente fez com uma pessoa da comunidade, que aconteceu assim, a gente tem um projeto de meio ambiente e sustentabilidade, e a gente conseguiu uma parceria com uma pessoa da comunidade que é guia de trilha.
E aí a gente convidou para que ela fosse na escola conversar com a gente. E quando a gente reuniu os professores, a gente queria, na verdade, instrumentalizar os professores para desenvolverem o conteúdo com as crianças. A gente percebeu que os professores estavam extremamente curiosos sobre os assuntos que ela estava falando, que aparentemente eram familiares, que era sobre o nosso entorno, a costa de Maricá, enfim, né, o bioma. E a gente percebeu que os professores estavam com a dúvida no olhar. O que a gente fez? A gente teve essa conversa como uma aula para a gente e fizemos uma atividade prática, que foi a trilha do Caminho de Darwin, em Itaucaia Valley. Na trilha, a gente ouviu sobre geologia, a gente ouviu sobre o bioma, a gente ouviu sobre sustentabilidade, e posteriormente a gente faria isso com os alunos, e assim foi feito. Eu acredito que, assim, a aprendizagem, primeiro, como eu destaquei aqui, os saberes comunitários, porque uma pessoa que talvez não tivesse o conhecimento acadêmico, mas ela tinha o saber dela, na área dela, que ela atua, e produziu conhecimento, agregou os nossos conhecimentos, e quando a gente levou as crianças, eu vou destacar uma ação. Uma criança, antes de a gente falar, né, sobre o assunto em si, conteúdo, né, mas vivenciar o conteúdo, a criança pegou uma pedra e falou que queria estudar aquela pedra, saber a formação geológica, isso sem a gente falar nada. Então, a gente foi desenvolvendo essa questão, a gente viu a possibilidade de trabalhar com os saberes comunitários, enriquecendo e produzindo, né, conhecimento. E também a gente, na prática, desenvolveu os conteúdos, que eram conteúdos previstos no nosso currículo, previstos também nos documentos federais, e a gente viu uma possibilidade que foi prazerosa e muito enriquecedora para a gente e para as crianças. Era só isso por enquanto, a gente fez tem uma série de registros, mas vai ficar para outra oportunidade. Se Janaína quiser ainda fazer, se tiver mais um minutinho, Janaína quiser acrescentar. Tem mais nós 2 somos minutinhos, Mariângela. 2 minutinhos ainda sobrando. Se Janaína quiser compartilhar também. Quero sim, eu acho importante. A experiência do Rodrigo, a organização dele é muito interessante, é muito rica. E eu me sinto muito feliz, porque eu também tenho uma prática dessa antiga por via Niterói, mas isso é uma outra história. Lá na escola, o nome dessa criança é Davi. Eu venho tutorando ele na tentativa, né, professor? Porque a gente aprende mais do que eu ensino. E foi uma criança que me surpreendeu muito. A curiosidade, a habilidade dele e o próprio interesse na pesquisa já é natural. E eu tenho visto isso em muitas crianças na escola. Não tem mais como ensinar parado na frente do quadro passando deveres. Não existe mais. Eles estão preparados. E é a gente que tem que ter coragem de ir lá e fazer diferente, de novo. É uma alegria ver que isso está acontecendo em Maricá. Muita coisa a gente tem feito. Eu tenho os registros, a gente está fazendo uma experiência pedagógica com uma turma, eu e a professora Carol, do 5º ano, mais ou menos no esquema do professor Rodrigo. Né? Claro que não vai ser... A gente nem nunca conversou, então é intuitivo mesmo. E a gente tem feito, e tem bastante coisa, mas não dá para falar tudo. Eu vou tentar organizar um material e vou disponibilizar para a Cleo, ela dar uma olhadinha, e, de repente, em outro momento a gente conversar, porque é um trabalho rico e que vem demonstrando resultados. E é isso que importa, é a qualidade da educação, e a gente está vendo isso acontecer. Obrigada por essa oportunidade. Jana, manda sim, vou olhar com muito prazer. Aliás, nós vamos ver tudo isso com muito, muito carinho, até para a gente começar a escrever a nossa história aqui em Maricá. Né, junto com o Rodrigo. Rodrigo, envia o capítulo do livro que vocês também produziram, é muito importante, isso já dá um caminho, uma trilha para começarmos aqui. José. Então, temos 2 minutos para pergunta e resposta, com o Conrado, com o Rodrigo, com a Janena. Pronto, e se estiverem de acordo, mais uns 5 minutinhos depois da hora, tá bom? Então, perguntas, diálogo, vamos lá. Já agora acrescentarei que no próximo dia,
irei comentar o trabalho do Rodrigo e da escola Atalib. Não há perguntas? Se o Rodrigo puder responder aquela pergunta que eu tinha feito nesse momento. Amigos, desce seu áudio. Tá fechado. Seu áudio está fechado, professor. Eu? Sim, Conrado, aquela perguntinha foi feita. Leila, você pode repetir, por favor, só para eu... É porque você falou que a tutoria era feita todos os dias, por 15 minutos, com aquele aluno com o professor, né? O professor e o aluno se reunia por 15 minutos. A minha pergunta é, você está com a turma todos os dias? A primeira pergunta. Uhum. Depois, se a turma é seriada e se há divisão em disciplinas. Então, como eu comentei, a tutoria, né, o meu relato é um dos pontos, um só, das coisas que mudaram na escola. Mas foi uma mudança estrutural. Então, não há turmas, né? Então, é por isso que eu não estou com turmas todos os dias, não há turmas, né? E as divisões lá os campos do saber, né, que você disse, não há divisões também. A nossa perspectiva é da transdisciplinariedade. Já é uma indicação para pesquisa. E você está na escola todos os dias? A escola são as pessoas, então não tem como... Tem como a gente estar nas pessoas, né? Então, sim, estou todos os dias com o meu aprendiz, até hoje, que eu não encontro ele mais diariamente, mas eu tenho certeza que eu estou nele. Um pedacinho de mim está nele. Eu poderei depois, no próximo dia, agora não quero abusar da vossa paciência, explicar-vos como funciona a Escola 115 Norte e como funcionam mais de 100 escolas brasileiras, onde já não há turma, não há série, portanto não há muito seriado, nada disso. O Conrado está a falar de um contexto que nós vamos construir daqui a 2 ou 3 meses. E, portanto, vamos devagar, dando aula, trabalhando em aula, para depois vós entenderes em que contexto é que o Conrado trabalhava. Tá bom? E muitas vezes eu escuto dizer, mas então dá mais trabalho, ou ouvi falar em 15 minutos por dia. É verdade. Quando eu estava no Projeto Angra, eu trabalhava, digamos, diretamente, porque quem trabalhava era a equipe, eu era apenas um ajudante do projeto. Quando estava com uma situação de tutoria, não levava mais do que das 4 às 4h20 da tarde, 20 minutinhos. O resto é outra coisa que nós vamos aprender a fazer. Então, essa pergunta foi pertinente, a resposta do Conrado foi difícil, porque ele estava já noutro contexto que não o sala de aula, etc. Posso dizer-vos que o Rodrigo, há pouco, na intervenção que fez, e que eu admiro e agradeço, ele indiretamente falou sobre monitorização lancasteriana e outras coisas que tais, que eu vou comentar no próximo dia. Classe de nível, um pouquinho isso. E organização da sala de aula. E a escola Ataliba, a Maria Ângela, falou de aula, passeio e início do roteiro de estudo. São vários, só na ponta havia mais de 70 dispositivos. Eu estou a falar apenas de 2 ou 3 ou 4 que aqui hoje estiveram, e é preciso realmente saber o que isso é, e para vos ajudar irei tentar fazer um glossário que talvez seja um instrumento de trabalho da terceira semana. Se não houver nenhuma pergunta, se não houver perguntas, eu iria tentar encerrar. Se houver perguntas, uns 5 minutinhos ainda, quem pudesse responder, responderia. E no próximo sábado aqui estaremos para continuar a ouvir maravilhas como as do Rodrigo, do Conrado, as da Maria Ângela e de muitos outros que estão por aí e que devem começar a revelar aquilo que produzem e registrar por escrito, para depois colocarmos no livrinho. Há alguma pergunta? Então vamos lá. Professor, eu tenho uma pergunta. É mais para o Conrado mesmo. Estão me ouvindo? Sim. Não, na verdade, não seria nenhuma pergunta, seria mais tipo uma colocação. Porque na escola que eu trabalho na Paraíba, tem tutoria.
É uma escola de tempo integral, esse é um novo modelo, né? E tem tutoria, sim. Só que, por exemplo, eu tenho em torno de 15 tutores, varia, porque tem dia que aparece mais tutorandos, na verdade, desculpa, tutorandos, e daí, como é uma escola tradicional, né, que tem aulas, tem turmas e tal, e muitos alunos, muito grande, então, assim, eu me sinto impotente no sentido de que eu não tenho tempo de dar a atenção necessária, né, para os alunos que precisa. Então, esse programa aí, esse aplicativo, seria legal, mas a questão minha não é nem tanto a questão do aplicativo ou do papel, é a questão do tempo. Então, eu fico um pouco triste por não poder fazer, você ter em torno de 20 tutorandos e ter 15 minutos ao dia e dar 9 aulas por dia, ou mínimo de 7 aulas por dia. Então, fica muito difícil, né? Então, é toda uma estrutura que eu acredito que precisa ser melhorada para que os alunos possam ter realmente essa tutoria, ter esse acompanhamento, e que nós possamos trabalhar, assim, digamos assim, com o tempo necessário, né, para todos, para que isso aconteça mesmo, de verdade. Porque temos alunos que precisam realmente desses 15 minutos por dia. Outros, nem tanto, mas tem uns que realmente precisam, e eu sinto um pouco não poder ser mais útil para eles nesse sentido. Mas eu acredito que as coisas vão melhorar no futuro. Só isso. Obrigada. Nós iremos, Vitória, fazer grandes transformações e te libertar da aula, da sala de aula, que a aula vai haver sempre, te libertar dessa falta de tempo. O que te posso dizer, e pela experiência que eu tenho, de mais cerca de 50 anos, não é? Ainda não tinhas nascido, eu tinha já feito isso, é que, primeiro, não podes estar sozinha, primeira grande condição. Tu, com a turma, não dá. Mas é daí que vais partir, é dessa situação que todos nós vamos partir. E lentamente, tu vais ter tempo para estar com cada qual, gastando menos tempo do que aquele que tu gastas com aula, com planejamento. Te garanto que sim. Resta que tu acredites neste momento e que daqui por 2 ou 3 meses essa pergunta já não faça sentido. Agora faz todo sentido que tens colocado essa questão. É isso, meus amigos, minhas amigas. Está completado o segundo encontro. São encontros ainda muito tranquilos, muito calmos, porque ainda não fizemos, pelo menos eu saiba, grandes mudanças, mas elas vão acontecer. E os encontros vão ficar cada vez mais emocionantes. Vos agradeço a presença, agradeço em particular ao Conrado, ao Rodrigo, à Cleo, à Zizi, à Cláudia e à Maria Ângela, que intervieram diretamente a colaboração. E até sábado, uma boa semana. E não se esqueça da tarefa para casa. Bom final de semana a todos. Tchau, gente. E até o próximo sábado. Tchau, pessoal. Gratidão. Até sábado. Obrigada. Tchau, um abraço. Até semana que vem. Tchau, obrigado. Obrigada. Até Tchau. breve. Boa semana. Obrigada.